Hoje eu vou falar de um assunto que muitos têm medo, não gostam de fazer ou não querem fazer, fogem do procedimento. Outros já vêm com bastante interesse para aprender sobre esse assunto. Então o assunto é rinomodelação. Pessoal, e é super importante saber diferenciar o que é rinomodelação e o que é rinoplastia. São duas coisas diferentes. Então a gente também tem que saber até que ponto o que nós conseguimos resolver. Não são todos os narizes que vão chegar até nós que a gente vai conseguir resolver. Então a gente tem que entender, avaliar de uma forma adequada e poder dizer para esse paciente, caso a gente não consiga resolver, encaminhar ele sim para fazer uma rinoplastia, que são coisas diferentes. Então, pessoal, quando a gente fala em rinomodelação aqui no Instituto, tem muitos alunos que chegam e me falam o seguinte: prof, eu não vou fazer rinomodelação, não gosto, não quero nem aprender, tenho muito medo, porque o nariz dá muito problema, muitas complicações relacionadas à rinomodelação. E de fato é um procedimento sim, que requer um cuidado muito grande, um conhecimento da anatomia detalhado, então saber toda a parte vascular de uma forma detalhada, entender toda a anatomia vascular, e também é importante saber toda a parte dos coxinzinhos de gordura que também tem nessa região. Para se nós optarmos em fazer um procedimento com ácido hialurônico, a gente tem que saber exatamente aonde colocar esse produto de uma forma segura. Mas em geral, pessoal, é um procedimento que, se eu tiver o domínio anatômico, o domínio da técnica e usar os dispositivos adequados, eu tenho uma chance muito menor de ter uma complicação. Claro que não é 100%, garantido que não vai ter complicações, mas a chance diminui muito, tá? Então, primeira coisa, chegou o paciente no consultório, eu vou avaliar o meu paciente. Então eu vou fazer uma avaliação, vou ver qual é o desejo dele. Às vezes são pacientes que já fizeram procedimentos cirúrgicos anteriores e eles querem vir só fazer alguma correção. Ok, podemos atender esses pacientes para fazer uma pequena alteração. Então a primeira coisa é ver a real necessidade e a real indicação. Se for um paciente que tem uma giba muito grande, eu encaminho esses pacientes para um procedimento cirúrgico. Ou se ele tem a ponta do nariz muito globosa, eu também encaminho. Um desvio de septo importante, o nariz torto. A gente sabe que isso a gente não vai conseguir resolver numa rinomodelação. Então esse paciente eu converso com ele, tenho a indicação de alguns cirurgiões, passo contato para o paciente e peço para ele fazer uma avaliação com o cirurgião para ver o que o cirurgião vai falar para ele. Tá? Mas se for um paciente que tem uma indicação adequada, onde ele tem uma pequena saliência no dorso, a pontinha um pouquinho caída, aí sim esses pacientes a gente pode estar atendendo no consultório, tá? Quando a gente fala na técnica, no procedimento em si, a gente sabe que a gente vai ter que decidir de que forma a gente vai fazer essa rinomodelação do nosso paciente. Então hoje a gente já tem disponível no mercado ácido hialurônico, que a gente pode estar usando, a própria toxina botulínica. Então a gente tem uns pontos que a gente faz para fechar a aba nasal, para colocar um pouquinho aqui para a pontinha do nariz não ficar caindo. Então a gente usa em torno de 20 unidades de toxina botulínica para fazer essa rinomodelação. Então, além do ácido hialurônico, a gente também pode estar usando a toxina botulínica e os fios de PDO. Os fios de PDO, nós podemos usar os fios lisos, os fios multifilamentados e também os fios espiculados para fazer o levantamento da ponta nasal. Então a gente vai decidir qual dos produtos, qual técnica a gente vai estar usando para o nosso paciente. Qual o melhor dispositivo, qual a melhor técnica que a gente vai usar para aquela queixa, para aquele paciente em específico. Muitas vezes eu seleciono uma das técnicas ou eu uso todas as técnicas. Então a gente pode sim fazer um procedimento, se for alguma coisa, um ajustezinho, um detalhe muito pequeno, eu uso somente o ácido hialurônico, Coloco um pouquinho de ácido hialurônico na espinha nasal, que é o ponto de empinamento
Então a gente coloca um pouquinho de ácido hialurônico na espinha, coloca um pouco de ácido hialurônico também na columela. Depois tem um slide aqui que eu vou estar mostrando para vocês onde aparecem todas essas regiões, tá? Então a gente põe na espinha nasal, põe na columela e dá uma leve levantada na ponta do nariz. Pode usar somente o ácido hialurônico? Pode. Eu gosto de, se for possível, associar com a toxina botulínica, pelo menos no músculo depressor do septo nasal, tá? Então seria uma das formas de poder fazer esse procedimento. E principalmente para dar uma levantadinha na ponta nasal. É muito simples, muito tranquilo. Eu uso microcânula para fazer esse procedimento, pode ser feito com agulha também, desde que eu faça uma boa aspiração prévia. Eu prefiro usar microcânula, faço ele, é muito tranquilo. Nós só precisamos verificar uma coisa que é importante, a altura do sorriso do paciente. Se ele tem um sorriso muito baixo e eu começar a colocar muito produto na espinha nasal do meu paciente, eu posso baixar o sorriso dele. Então é importante avaliar isso também. Tá? Quando chega um paciente que já tem uma columela aqui, que tem que tem na região do dorso aqui uma pequena saliência, aí eu vou avaliar se eu coloco o ácido hialurônico no dorso. As quantidades de ácido hialurônico no dorso são muito pequenas. Por quê? Porque a gente tem aqui um osso que é curvo, né? O osso está restrito aqui em cima dessa região, ele é curvo. A gente não tem muito tecido, então é importante a gente colocar uma quantidade pequena de ácido hialurônico para a gente não ter nenhuma complicação vascular nessa região. Então a gente coloca aqui nesse coxinzinho de gordura que a gente tem nessa região de dorso, a gente coloca um pouco de ácido hialurônico no nosso paciente para alinhar o dorso nasal dele. Então são pequenas quantidades de produto e é só para fazer pequenos detalhes, pequenos ajustes, tá? Agora, se o paciente tem uma saliência um pouquinho maior e tem a pontinha mais pesada, já um pouco mais caída, o ideal é associar os fios de PDO. Aí sim eu uso os fios espiculados. Então, como que a gente vai fazer? A gente pode, inclusive, associar as técnicas. Pode usar um pouco de ácido hialurônico na espinha nasal e na columela, para deixar a ponta mais quadradinha. E no dorso nasal, a gente pode estar usando os fios espiculados para aumentar, para levantar mais a ponta. Então, se é um nariz pesado, só o ácido hialurônico não vai dar conta. Então, além do ácido hialurônico, a gente pode também estar usando os fios espiculados. Além do fio especulado, a gente também pode usar os fios lisos, o fio multifilamentado, por exemplo, para já deixar o dorso ajustado, melhorando aquelas saliências que tem na região de dorso nasal também. Tá? E importante, associar com a toxina botulínica, porque o fiozinho vai estar puxando para baixo. O músculo vai estar puxando para uma direção e o fio vai estar puxando para outra direção. Então é importante associar com a toxina para diminuir a força dos músculos, para deixar os músculos, né, mais relaxados, para eles não ter força para ficar puxando ao contrário. Então a gente associa com mais ou menos umas 20 unidades de toxina botulínica, fecha a asinha, coloca no depressor do septo. Então a gente tem alguns pontos estratégicos de toxina que nós colocamos ela. Além disso, vamos colocar então os fios a nível de dorso, fio especulado associado com fio liso, e na espinha nasal, por exemplo, e na columela a gente pode estar usando o ácido hialurônico. Então seria uma associação de técnicas, tá? Então, qual delas eu vou usar? Depende, cada paciente, cada caso é um caso. Então eu vou selecionar de acordo com a avaliação, com a primeira conversa ali que eu faço com o paciente. Juntos a gente vai decidir qual procedimento e como a gente vai fazer essa rinomodelação, tá? Tem risco? Tem, tudo tem risco. Mas se a gente estiver dominando a técnica e dominando a anatomia, as nossas chances de ter algum problema são muito menores. E claro, sempre usar produtos bons, produtos de qualidade. Então isso é bem importante para a gente poder ter um bom procedimento, tá? Então a gente tem aqui uns slides que a gente vai estar colocando agora também na aula, onde vocês podem perceber, então, um pouco a diferença dos fios de PDO e também do ácido hialurônico, tá? E qual é o produto mais adequado, então? Como eu já falei, depende do caso, depende da situação e depende também do desejo do meu paciente. Pessoal, então isso é um pouco sobre rinomodelação, que eu acho um assunto bem pertinente, bem importante para a gente debater. E
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né, colocar nos comentários aqui que a gente vai estar respondendo para vocês. Muito obrigada!